Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 18 de agosto. Isaías capítulo 60. Jerusalém é restituída à sua glória. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, e tuas filhas se criarão ao teu lado. Então o verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. A multidão de camelos te cobrirá. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Mediã e Efa. Todos virão de Sabá. Ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão junto a ti, e os carneiros de Nebaiote te servirão. Com agrado subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Certamente as ilhas me aguardarão, e primeiro os navios de Tarsis, para trazer teus filhos de longe, a sua prata e o seu ouro com eles, na santidade. Certamente as ilhas me aguardarão, e primeiro os navios de Tarsis, para trazer teus filhos de longe, a sua prata e o seu ouro com eles, na santificação do nome do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porquanto te glorificou. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que te não servirem perecerão. Sim, essas nações de todo serão assoladas. A glória do Líbano virá a ti, a faia, o pinheiro e o bucho conjuntamente, para ornarem o lugar do meu santuário. E glorificarei o lugar em que assentam os meus pés. Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que oprimiram. Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram. E prostrar-se-ão à planta dos teus pés todos os que te desprezaram. E chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Em vez do desprezo e do aborrecimento a que foste votada, de modo que ninguém passava por ti, porei em ti uma excelência perpétua, um gozo de geração em geração. E mamarás o leite das nações e te alimentarás aos peitos dos reis. E saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, e o teu Redentor, e o possante de Jacó.
Por cobre trarei ouro, e por ferro trarei prata, e por madeira bronze, e por pedras ferro, e farei pacíficos os teus inspetores e justos os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas os teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Aleluia. Glória a Jesus. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Aleluia. Glória a Deus. E todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obras das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, o mínimo um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, a seu tempo o farei prontamente. Que capítulo lindo esse capítulo 60 do livro do profeta Isaías. Está falando sobre a restituição e a glória de Jerusalém. O título dele é Jerusalém é restituída a sua glória. Muito lindo esse capítulo 60 do livro de Isaías. Capítulo 61. A salvação é proclamada. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Glória a Jesus. Aleluia. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Aleluia. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. Eu lhes darei sua recompensa em verdade e farei um concerto eterno com eles. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como semente bendita do Senhor. Aleluia. Regozijar-me-ei muito no Senhor.
A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Glória a Jesus. Que capítulo lindo também esse de Isaías, capítulo 61. Muito lindo. Capítulo 62. A glória futura de Jerusalém. Por amor de Sião me não calarei, e por amor de Jerusalém me não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Glória a Jesus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Efizibá, e a tua terra Beolá, porque o Senhor se agrada de ti, e com a tua terra o Senhor se casará. Glória a Jesus. Porque como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite se não calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós. Nem estejais em silêncio, até que confirme e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força. Nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estranhos beberão o teu mosto em que trabalhaste. Mas os que o ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor. E os que colherem beberão nos átrios do meu santuário. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo. Aplanai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: eis que a tua salvação vem. Eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. E chamar-lhes a um povo santo, os remidos do Senhor, e tu serás chamada procurada, cidade não desamparada. Que lindo esses 3 capítulos que eu li para você do profeta Isaías. O 60, Jerusalém é restituída à sua glória. O 61, a salvação é proclamada. O 62, a glória futura de Jerusalém. Então, o profeta Isaías, ele está falando aqui sobre a glória que Deus dará a Jerusalém. Esta profecia, ela é muito linda, porque Deus
em muitas leituras você ouve Deus exortando Israel, Deus falando do pecado de Israel, mas Israel teve uma consequência pelo seu pecado. No entanto, Deus sempre está também dando uma palavra de conforto para a nação de Israel. O capítulo 61, do versículo 1 ao 3, que diz: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Esta descrição do Messias e da sua unção relaciona-se à sua missão ou ministério. Quando Jesus começou o seu ministério, citou estes versículos e aplicou esses versículos a si mesmo. Vou ler Lucas 4, versículo 18 e 19. Deixa eu ver aqui, porque para eu ficar manuseando a Bíblia e lendo é um pouco difícil. Mas eu vou tentar aqui, que eu achei muito interessante esse texto bíblico que fala sobre o Espírito do Senhor está sobre mim. Lucas 4, 18 e 19. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Glória a Jesus. Sim, você encontra esse texto. Que maravilha, né? No Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, vou ler do 17 ao 20. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, : O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então o próprio Jesus leu esse texto do profeta Isaías, que havia profetizado, eu estou sempre dizendo, aproximadamente 700 ou 750 anos antes do Senhor Jesus nascer. E então ele diz aqui que ele veio para proclamar a liberdade, ou Isaías 61, aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Aí você vai no Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 17, o Senhor Jesus está lendo exatamente o texto que se encontra no livro do profeta Isaías. Eu sempre digo que todo cristão deve ler a Bíblia de capa a capa, porque a Bíblia não é um livro escrito na ordem cronológica. Então, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, devemos pedir ao Espírito Santo de Deus que abra nossa mente, que nos ilumine, para que nós venhamos a entender o que nós estamos lendo. Eu ouço muitas pessoas dizer assim: eu não consigo entender a Bíblia, eu não consigo ler a Bíblia toda, eu não consigo ler o livro do profeta Isaías todo, profeta Ezequiel, Jeremias. Outros dizem que não tem muita paciência de ler a genealogia na Bíblia. Mas eu te digo, cada vírgula que tem na Bíblia, cada palavra, cada 2 pontos, é uma preciosidade. É um privilégio para nós termos em nossas mãos este livro que conta a história da criação do mundo, desde Gênesis até o livro de Apocalipse. Nós, quando começamos a estudar a Bíblia, entendendo que é a palavra de Deus e que ela foi escrita por inspiração divina, nós
sentimos um prazer, um gozo na alma, um privilégio de poder conhecer o que aconteceu há milhares de anos atrás, quando nós nem pensávamos em existir. A Bíblia já estava sendo escrita em pedra, em rolo. A primeira escrita da Bíblia foi escrita pelo dedo de Deus na pedra. Eu, quando vejo isso escrito na Bíblia, eu fico maravilhado, eu fico pensando, imagina Deus escrevendo com o seu dedo. Mas, irmã Neuza, como foi isso? Como foi, eu não posso te explicar. Eu só sei uma coisa, que a Bíblia diz que Deus escreveu com o seu dedo os mandamentos na pedra. Aleluia! Glória a Jesus! Então, nós precisamos entender que a Bíblia Sagrada é um livro que todo cristão deve ler, de Gênesis a Apocalipse. Eu não estou pregando. Eu li os capítulos de Isaías 60, 61 e 62, mas eu achei tão lindo este capítulo que eu comentei sobre Lucas, que o Senhor Jesus leu o próprio texto escrito por Isaías, e também aqui Êxodo capítulo 31, 18, como eu falei, que Deus escreveu na pedra com o dedo dele os mandamentos. Deixa eu ver se eu acho aqui para você, porque você que está ouvindo, quem sabe você tem interesse em escrever estes versículos, guardar, anotar. Êxodo 31, 18, deixa eu ver se eu acho aqui. Diz assim: E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escritas pelo dedo de Deus. Aleluia! Eu gosto de falar e mostrar na Bíblia, porque só falar da minha parte não é o suficiente. Nós precisamos provar, mostrar na Bíblia o que nós estamos falando. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 10, acho que fala também. Deixa eu confirmar aqui se fala esse versículo também sobre o dedo de Deus. Deuteronômio 9, capítulo 9, versículo 10, diz assim: E o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nela tinha escrito conforme todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, no meio do fogo, no dia da congregação. Então, Deuteronômio, capítulo 9, versículo 10. E o Senhor me deu as 2 tábuas de pedras escritas com o dedo de Deus. Amém? Então, fica aí essa palavra para a sua meditação. Nós estamos gravando a Bíblia e vamos continuar até o dia 31 de dezembro, em nome de Jesus Cristo. Eu espero que você continue ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Deus te abençoe. Obrigada por me ouvir. Até a próxima, se Deus quiser.